Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, pessoal? Nós estamos aqui no nosso canal Ateliê do Osso para mais um vídeo curto aí para vocês. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra e... O meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista e hoje temos um convidado muito especial, né, Marcelo? Isso, nós temos um convidado aí que nós estamos vendo ali. Calma, espera um pouquinho. Nós vamos apresentar Magno Luiz, que é nutricionista e educador físico. Provavelmente é um dos nutricionistas pioneiros aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a nutrição esportiva, com mais de 15 anos de prática. Já já você vai se apresentar, Magno. Rapidinho, que eu já vou passar a palavra para você. Então, vamos fazer aqui um aviso muito importante, né? Que esse vídeo ele não pretende esgotar as informações sobre esse tema que nós vamos falar, tá? E pode conter algumas opiniões pessoais, sempre associados a dados de publicações científicas. Então, não é recomendado fazer nenhum tipo de diagnóstico e tratamento baseado exclusivamente nesse vídeo, ok? Então, sempre procurar um profissional da área. E claro que nós não temos nenhum conflito de interesse para esta apresentação. Lucas, eu gostaria que você convidasse agora o Magno para fazer a introdução. Bom, Magno, então estamos aqui, a gente te conhece muito bem, né? A gente é colega, trabalha junto, sócio há alguns anos aí lá no nosso Sportif, mas eu queria que você falasse brevemente aí da sua história, que ela é muito interessante, muito particular sua, né? Um pouco habitual. Bom dia, Magno. Beleza, bom dia, Lucas, bom dia, Marcelo, bom dia, meu caro colega que está assistindo essa aula. Um prazer imenso em estar discutindo um tema tão interessante e que eu tenho uma experiência muito boa para a gente colocar aqui e fazer boas reflexões. Eu formei em Educação Física há 20 anos atrás, trabalhei com treinamento, cheguei a trabalhar com corrida e vários outros esportes, e no meio do caminho eu fui fazer nutrição. Eu especializei em nutrição esportiva para trabalhar com esportes. E passei por muitos anos com personal também, trabalhando com musculação, e eu sempre trabalhei a parte esportiva no treinamento de rendimento, e também com pessoas que queriam somente melhorar a qualidade de vida, mas a nutrição foi toda direcionada para esse momento aí de esporte e rendimento e saúde também. E ao longo desses, para ser mais preciso, 16 anos de consultório, eu venho atendendo atletas de nível olímpico, a nível mundial, atletas amadores, pessoas que não treinam, que gostariam de melhorar simplesmente um peso, melhorar a qualidade de vida. Então, esse universo, ele faz parte do meu dia a dia. E eu trabalho muito com nutrição baseada em evidência. Então, todas as prescrições que eu coloco sempre o olhar das evidências para aumentar a chance de acerto com o meu cliente. Então, o que eu trouxe aqui, na verdade, são evidências, as evidências mais atuais, evidências que são de extrema relevância para o nosso tema e que eu acho que vai agregar demais aqui na nossa discussão, né? Então, a minha formação é nutrição esportiva, nutrição com foco na parte esportiva e profissional de educação física já com experiência em treinamento, tá legal? E trabalho na clínica esportiva com os meus colegas Lucas Boechat e Marcelo Starling. Então, e a gente vai discutir. Só lembrando, Marco, que a gente está numa playlist, numa sequência sobre corrida, né? A gente falou de evolução, falou de calçados, o Marconi falou para a gente da parte cardíaca, os riscos, e agora o Magno vai falar dentro com esse conhecimento todo da nutrição esportiva que ele tem, o que a gente conhece, o que é sabido na ciência voltado para treinamento de corrida. Sim. Bom, deixa eu só fazer mais uma perguntinha também, tá, Lucas? Aproveitando esse link, como é o nosso vídeo, o nosso canal, né? O canal aqui no YouTube, as pessoas estão elogiando muito. Depois, Magno, eu queria só fazer uma pergunta pessoal para você, porque o Marconi recentemente falou que ele era ciclista. É verdade que você foi jogador de tênis ou aqueles troféus que a gente encontra lá é meio mentira? Aquilo ali você comprou para falar que você jogava? Eu tenho mais de 15 anos que eu jogo tênis e de 3 anos para trás eu competia muito no tênis. Então, aqueles troféus que estão lá na clínica, dentro da sala 1, são verdadeiros, tá? E até hoje eu jogo, só que hoje não estou competindo por questões de tempo, família e tudo mais. Mas eu vou participar de uma competição recente agora em novembro, porque agora eu voltei a jogar com mais frequência, mas eu jogo uma terceira classe bem, viu? Para quem joga tênis aí que está vendo essa aula, vai entender que terceira classe é uma classezinha boa. Maravilha, pode dar início aí, Magno.
Tá certo. Então, eu quero só apresentar, né, quais serão os nossos temas de hoje. Nós vamos falar sobre jejum intermitente, a dieta vegana e a dieta paleolítica. Tudo voltado aí nessa questão do desempenho, né? Eu vou traçar aqui a questão da corrida, mas isso serve para o ciclismo. Eu vou fazer uma abordagem pontual também sobre a questão da composição corporal, mas o foco aqui vai ser no esporte de endurance, tá ok? Pode passar, Lucas. Bom, aqui no caso, eu sempre, antes de colocar já o desfecho sobre a estratégia em cima do desempenho, eu sempre gosto de, pelo menos, conceituar, porque às vezes pode gerar uma confusão de entendimento. Então, entendendo essa parte fica mais fácil. Então, eu peguei esse artigo, bem interessante, que ele traz alguns conceitos que acabam se tornando uma referência, porque quando fala jejum intermitente, na prática, o que é o mais usado? É um jejum acima de 12 horas, né? Conceitualmente falando. Então, tem protocolos de 12 horas, tem protocolo de 14 horas, protocolo de 16 horas, 18 horas e 24 horas. Então, quando a gente tem protocolo dessas horas, 12, 14, 16, é o tempo que a pessoa fica em jejum. Se eu estou consumindo fazer um jejum de 12 horas, então 12 horas em jejum e 12 horas com uma janela para me alimentar. 18 horas em jejum e o restante para alimentar. Então, você tem esses protocolos da prática. Mas o que é conceitualmente? Pode passar aí, o Lucas. Então, o jejum intermitente é um padrão alimentar. Jejum por vários períodos de tempo, vários dias, acima de 12 horas. Né? Ali, ó, restrição calórica. Então, padrão alimentar envolve uma redução contínua de caloria. Espera aí um minutinho, Lucas. Então, eu tenho um padrão que eu vou ter uma janela de jejum durante vários dias, que eu posso estabelecer qual o padrão de horas vai ficar em jejum. E esse aqui, restrição de calorias. Eu vou gerar um déficit calórico e vou respeitar o horário, tipo o horário de sono do meu cliente. Só isso. Não é o jejum específico. Pode passar? Às vezes esse conceito aqui se mistura um pouco, gera até uma própria confusão entre eles, né? Padrão alimentar, que envolve restringir a ingestão de alimentos em períodos específicos, normalmente entre 8 e 12 horas. Esse tempo de restrição aqui lembra muito a restrição calórica, é bem parecido. Então, a literatura classificou diferente, mas na prática é a mesma coisa. Pode passar? Já esse outro aqui, isso, volta lá, Lucas. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, o próximo já vai ser esse slide mesmo. Pode passar, pode voltar. Isso mesmo. Aí a gente tem uma estratégia de jejum, que a gente pode falar que é um método, que é o mais utilizado. Quando a gente vai pesquisar na literatura sobre jejum intermitente, o protocolo que a gente encontra na literatura com mais frequência é o 16 horas em jejum, e o restante em janela alimentar. O indivíduo permanece 16 horas sem comer e come à vontade às 8 horas. Na prática, o cliente pode ficar totalmente à vontade durante essa janela, ou ele pode ter um padrão alimentar controlado. Então, a gente tem duas situações clínicas práticas. 16 horas de jejum e, durante a parte alimentar, ele fica muito à vontade e pode ter um controle. Se eu tiver um controle de calorias, carboidratos, proteínas e gorduras, dos macro e micronutrientes, eu posso otimizar o resultado. Então, eu posso pegar uma estratégia que a literatura me coloca, mas na prática eu posso, de acordo com o feeling do profissional, melhorar esse resultado. Aqui é o jeito. Pode ser, então, um jejum intermitente para os cocos, né? Ou um jejum intermitente controlado, né, Magno? Orientado. Exatamente. Porque depende. Porque se o cliente ele come totalmente com liberdade, come muita coisa ruim, muita tranqueira, não vai ser legal, porque a discrepância vai ser grande e isso pode facilitar um acúmulo de gordura. Quando você tem um controle, você tem um resultado mais otimizado, mas também você não pode restringir muito para não ficar próximo também do jejum. Tem que dar um choque, mas esse choque pode ser, né, comedido. Pode passar?
Jejum em dias alternados, o indivíduo alterna dias de jejum absoluto com dias que ele pode comer à vontade, né? Então, aqui fica 24 horas sem comer nada e no outro dia pode comer à vontade. Vai nos extremos. Então, esse aqui é o jejum em dias alternados. Pode passar? Jejum modificado em dias alternados. O indivíduo alterna dias de dieta restrita com dias de comer à vontade. Então, se o anterior ele estava sem comer nada, jejum absoluto, no dia seguinte ele come à vontade, nesse adaptado, nesse modificado, ele vai consumir em torno de 25% das calorias básicas. Se a gente considerar 2.000 calorias para o homem, 25% vai dar 500 calorias, mais ou menos, um quarto, né? Então, a literatura até especifica, para mulher 500, 550, para homem 600, 650. Fica essa média para esse dia aqui. É uma outra prática também. Pode passar? E o jejum periódico consiste em jejuar 1 ou 2 dias durante a semana e consumir alimentos também à vontade, aí, 5, 6 dias por semana. Então, são meio que parecidos um pouco, né? Você fica 2 dias sem comer nada, tipo uma segunda e uma quinta, 24 horas sem comer nada, e os outros dias você comendo à vontade. Então, esses são os protocolos, tá? Pode passar? E aí, o que que traz? Você pode clicar aí. Eu printei a tela aqui que é desse artigo, que é o ponto mais importante, né? Que traz alguns benefícios. Outros artigos também pontuam benefícios. Melhora a resistência insulínica, melhora a questão da dislipidemia, melhora o quadro das citocinas inflamatórias, diminui a gordura visceral, e tem outros pontos importantes também. Agora, o ponto-chave do jejum intermitente para que seja colocado, a justificativa para que seja colocado para o cliente que queira usar essa estratégia é a redução de peso. Tanto é que a maioria dos estudos, quando relata jejum intermitente, tem sempre relação com a redução de peso. Você vai encontrar com processos metabólicos que são melhorados, peso melhorado, mas quando é voltado à parte esportiva, você tem um pouco mais de limitação dos estudos, tá? Mas é principalmente para quem está querendo perder peso. Então, esses aí são os benefícios que a literatura realmente traz. Pode passar? E tem esse outro dado bem interessante, esse artigo aqui é muito bacana, que traz esses efeitos metabólicos. Pode clicar, Lucas? Eu printei a tela aqui, que na verdade é o resumo do artigo que eu achei que é o mais importante. E qual que é a ideia principal desse artigo? Prevenção de doenças crônicas, quando você trabalha uma estratégia de jejum, resultados satisfatórios para a redução de peso e efeitos promissores para uma melhora de saúde. Então, muitos estudos comprovam algumas melhorias para a saúde, alguns parâmetros bioquímicos, metabólicos, mas em relação a outros parâmetros metabólicos, a literatura pede novos estudos para poder que haja realmente uma confirmação. Mas já tem bastante parâmetro aí que é bem positivo, que vem através dessa mudança pelo jejum intermitente, tá? Pode passar? E esse outro aqui, esse outro artigo, ele é bem bacana, que traz algumas considerações para pessoas que treinam, que são atletas amadores ou profissionais, em relação ao jejum intermitente. Então, eu peguei a parte principal do artigo, que é onde traz algumas recomendações. Pode clicar aí, Lucas. Então, o que esse estudo de 2019 traz para a gente aqui? Escassez de estudos e recomendações para atletas, de protocolos, de qual que é o melhor protocolo para o atleta. Eu vou até abrir um parênteses já aqui para falar um pouquinho disso. Não há um consenso da literatura qual é o melhor protocolo para um atleta que pratica um esporte, ou se ele vai ter benefícios com o jejum intermitente para o rendimento esportivo. Então, o que está mais claro é melhora para a saúde em parâmetros bioquímicos, mas para o rendimento esportivo ainda não está claro. Muitos protocolos sendo baseados em especulações. Então, isso é um dado que a literatura traz, né? Os dados mais recentes. Se a gente for pegar as recomendações para os atletas de endurance sobre carboidratos, sobre proteínas e gorduras, vamos pegar os macronutrientes,
a gente observa que, para a prática esportiva de um atleta que treina regularmente, ele precisa de ter essa demanda de macronutrientes bem ajustada nas quantidades que vem da recomendação, de acordo com o esporte que ele pratica, o tempo que ele pratica e a intensidade. Um exemplo bem claro: o indivíduo que está treinando corrida para uma maratona, ele fica horas treinando. Então, o volume de treino semanal é gigantesco e a própria prova já é também um volume muito grande, são horas correndo. E a quantidade proteica recomendada para o indivíduo que vai fazer uma prova de endurance, que treina endurance, né, predominantemente na rotina dele, fica aí em torno de 1,4 gramas de proteína por quilo de peso. Quando você vai pegar essa recomendação, o estudo, a recomendação coloca que você tem que distribuir isso ao longo do dia. E tem que ser diariamente, que é para você não perder massa muscular e para você melhorar a recuperação do treinamento, até para evitar futuras lesões lá na frente. Então, se o indivíduo começa a fazer jejum intermitente, usa um protocolo mais radical, fica muitas horas sem comer, ele dificilmente vai conseguir atingir a cota proteica que ele precisa de acordo com as recomendações voltadas para quem pratica esporte. Então, isso aí é um conflito de informações. Aí a pergunta é, se eu estou treinando, se eu estou acompanhando um cliente que treina para maratona, ele tem um volume de corrida diário bom, semanal gigantesco. Se eu trabalhar jejum para esse indivíduo, será que ele vai ter queda de rendimento? Será que ele vai ter um quadro de recuperação inadequada, debilitando o rendimento dele para chegar na prova? Eu não tenho na literatura que possa mostrar evidências positivas que vai melhorar a performance, se comparado com a refeição tradicional sem jejum. Eu não tenho esse dado claro na literatura. O que eu tenho claro é que as recomendações, principalmente dos macronutrientes, eles respeitam o volume de treino, intensidade, tipo de treino. Então, isso, sim, está bem claro. Então, eu tenho que ter um bom senso. Vale a pena eu expor o meu atleta, né, a pessoa que vai correr, a esse risco? É pagar para ver ou não? É uma pergunta que o Nutri tem que responder antes de fazer a prescrição. Pode passar? E no seu caso, deixa eu Magno? fazer... Vai lá, Marcelo. Pode ficar à vontade, pode falar aí. Eu queria até fazer uma perguntinha. Claro que aqui nós estamos falando, você está falando do atleta, e até colocou aqui o estudo, mas nós sabemos que a população de atleta no consultório é muito baixa, né? Atleta profissional. E a grande maior parte é pessoas amadoras, né? Que correm, são atletas amadores, e eu vejo uma questão muito importante, que eu acho que mais do que você falar se o jejum é intermitente, não é 16 horas, qual que é o protocolo, é o estilo de vida dessas pessoas, né? Porque tem gente que eles têm cronotipos e um estilo de vida que para algum tipo de alimentação pode ser melhor, para outro não. Para um tipo de horário de treino, é melhor treinar de manhã, é melhor treinar horário à tarde. E a gente precisa entender esse indivíduo como um todo e não fazer apenas protocolo. Eu sei que você faz muito isso no seu consultório. Você tenta colocar uma dieta para o estilo de vida daquele paciente. Mas, então, eu acho que isso pode ser um conflito para esses estudos, porque, por exemplo, tem gente que é matutina e tem um estilo de vida que é fácil de seguir. Tem gente que já é vespertino e tem um estilo de vida bem mais complicado. E aí você vai colocar um protocolo, você quebra. Esse paciente ele não consegue aumentar desempenho e rendimento. Sim, e uma coisa interessante que você falou, que eu acho que é a chave, né? Porque é a fisiologia do exercício. Para o indivíduo treinar em jejum, porque a gente tem grandes atletas que têm resultados mundiais em provas de corridas de aventura, que eles fazem jejum intermitente ou fazem dieta cetogênica. E eles conseguem ótimos tempos, se comparado a pessoas que comem carboidrato, por exemplo. Então, o que acontece com essas pessoas, que tem um pouco a ver com a nossa discussão? Essas pessoas, ao longo de um tempo, passou por uma transição metabólica. Ou seja, o corpo adaptou a gerar energia para uma quebra de gordura muito mais eficiente do que no passado, para essa mesma pessoa. Então, quando você começa a comer menos carboidrato,
a fazer jejum intermitente com mais frequência e adota isso como estilo de vida, o que você está fazendo no seu corpo? Você está criando uma nova situação metabólica. O corpo ele tem que se adequar àquela demanda nova. Então, com o tempo, o corpo ele começa a trabalhar numa produção de energia diferente daquela que tinha, não era jejum, e que tinha até muito carboidrato. Então, ele começa a produzir gordura, melhor dizendo, produzir energia por vias alternativas. Ele começa a melhorar a eficiência da via oxidativa para gerar gliconeogênese, para gerar mais energia. E isso leva-se um tempo. O problema é aquele cliente que, eu quero fazer jejum a partir de amanhã, a partir de semana que vem. Aí começa a fazer jejum, tem uma prova marcada, Pampulha está aí em vista, ele já quer fazer uma adaptação que já não é o contexto dele. Então, ele já quer pular do tradicional para um jejum intermitente, um protocolo mais avançado. Então, o corpo dele não tem tempo para adaptar melhor. Provavelmente, ele vai ter dificuldade e vai ter uma queda de rendimento. E isso, não estou falando nem de atleta profissional, porque a gente tem corredores amadores que têm uma rotina de treinamento, um volume de treino que é muito significativo, se assemelha a um atleta profissional, porque o atleta profissional é um atleta patrocinado, que vive daquilo, que às vezes está até próximo ali de um volume de treino de uma pessoa que treina e que trabalha, que não é profissional. Então, eu atendo muitos clientes que têm uma rotina tão grande de treinamento que só falta patrocinar esse indivíduo e deixar ele parado em casa para ele virar atleta profissional, porque o treino já está quase num volume interessante, né? Mas tem que ter essa transição. Posso colocar para estilo de vida, uma transição. Rapidamente a minha experiência pessoal, já que essa foi a pergunta aí do Marcelo. A gente começou há alguns anos, né, Magno? Eu fiz um período de dieta paleo, fiz um pouco experimentei o jejum intermitente, como é que ele funcionaria, fiz low carb, né? E eu faço os exames periódicos lá no hospital, sabe, Marcelo? E dentro desses exames eu tenho sempre a glicemia. A minha glicemia de jejum, né, a glicose do sangue, ela sempre foi baixinha no jejum. Aí, ao longo dos anos, com a mudança da dieta, ela foi subindo. Ela saiu de 70 para 80 para 90. Quando eu vi, ela passou de 100, que já seria considerado patológico. Mas aí eu fui fazer a glicohemoglobina, que vê como é que está o balanço disso, né? E, pô, beleza, né? Eu não sou um diabético nem pré-diabético. E fui estudar, né, Magno? Isso aí que você citou. A gente começa a ter um nível basal de glicose mais alto. Então, quem sabe, né? A pessoa não está até mais preparada para um exercício físico mais súbito, sem a necessidade de ingestão de alimento mesmo, depois desse período de jejum intermitente, né? Pois é. Então, se a pessoa quer adotar um estilo de vida, ela tem que passar por uma transição. E a transição tem que ser controlada, tem que ser bem orientada, acompanhada, para a pessoa conseguir fazer isso de uma maneira confortável e ficar tranquila depois, tá? Mas o que o Marcelo falou tem tudo a ver, estilo de vida ou momento ali que é pontual. Pode passar? E aí, quando a gente, né, saindo assim do conceito do jejum intermitente, vem para a dieta vegana, e a gente tem atletas que são veganos, que praticam né, um volume de treino bem considerável, eu trouxe aqui alguns conceitos sobre a questão do vegano, que a gente tem, né, o ovo-lacto-vegetarianismo, o lacto-vegetarianismo, o ovo-vegetarianismo, que tem os ovos, o lacto tem o leite, o ovo-lacto tem o leite, o ovo, e o grande problema é o vegano. Esse que é o grande problema, porque ali tem a restrição total mesmo. E no próximo slide, pode passar, traz essas consequências aí, pode clicar, que é onde o vegano apresenta o problema, que ele tem normalmente uma baixa ingestão de vitamina B2, B3, B12, vitamina D, iodo, zinco, cálcio, potássio e selênio. É o que a literatura traz para a gente, que é onde há uma baixa ingestão. E as deficiências principais, né? Que é vitamina A, B1, B6, vitamina C, tem vitamina E, ferro, fósforo, magnésio. Ou seja, a gente tem um quadro que o cliente ele não pode, eu quero virar vegano e pronto, acabou. Ele tem que fazer também uma transição acompanhado de um profissional para que não haja problema com essa baixa ingestão, com essa deficiência, porque os micronutrientes eles participam de processos enzimáticos para a produção de energias, principalmente do complexo B. Todas as vitaminas do complexo B estão envolvidas com o processo de produção de energia. Então, se o cliente quer, não estou falando nem de atleta, tá? Estou falando de pessoas que
correm, pedalam, que praticam esporte no geral. Jogam tênis, jogam beach tênis, jogam vôlei, né? Então, assim, se esse cliente ele quer melhorar o condicionamento físico dele, ele tem que estar com esses 2 parâmetros que estão aqui na nossa tela melhorados. Pode passar aí, Lucas. E aí, a gente tem um cenário do cara que treina musculação e tem o cara que treina endurance, que são situações diferentes. Por exemplo, a pessoa que está treinando musculação, que visa ter um ganho de massa muscular maior do que a pessoa que treina endurance, um corredor, um ciclista e tudo mais, ele tem que ter um consumo de proteína mais alto. E a proteína do vegetal geralmente está numa quantidade menor, então tem que comer mais vegetal para poder chegar naquela cota, isso sem usar suplemento. Mas vai aumentar o vegetal, porque vai aumentar a proteína, mas aí vem o carboidrato junto, porque o vegetal tem carboidrato. Então, tem um fator que dificulta para quem quer hipertrofia. Tem jeito, mas na prática para o cliente, ele tem que ter um cuidado a mais. Para quem trabalha com endurance, tem que ter uma quantidade proteica menor, porque o foco não é ganhar massa muscular. Então, para o vegano, ele consegue administrar no teor da proteína. Agora, aqueles micronutrientes que eu citei, eles têm que estar sempre atentos ali com o Nutri ou com algum profissional da saúde, um médico, para que não haja deficiência nem baixa ingestão, para não comprometer a parte de desempenho esportivo, tá? Pode passar? E aí, quando a gente pega a questão da dieta paleolítica, que alguns anos atrás foi a dieta mais falada, a dieta mais famosa, teve o boom, né? A gente começa a pegar um pouco do que a gente já conhece no mercado, e principalmente das recomendações dos macro e micronutrientes. O que é? Você pode clicar aí, Lucas. Eu peguei aqui um trechinho lá do artigo. O que é basicamente uma dieta paleolítica, tá? Falando bem superficialmente para facilitar o entendimento. É uma dieta que é onde tem alimentos naturais, tipo carnes, vegetais de modo geral, folhosos, leguminosos, frutas, raízes, sementes e outros alimentos também. E, basicamente, tirar os alimentos industrializados. O conceito principal, tem alguns detalhes de alguns alimentos, nesse tipo de dieta, mas é uma dieta que tem um histórico lá dos nossos antepassados, de como eles se alimentavam, como se eles deslocavam, caçavam. Então, criou-se um conceito que fazer uma dieta paleolítica era a melhor estratégia, isso aqui, né? É uma estratégia interessante, tem vantagens e desvantagens, mas o que eu trago aqui de informação para esse nosso contexto? É que é uma estratégia que pode ser com os alimentos naturais, sem industrializados, sem nenhum problema, desde que se respeite a quantidade de carboidrato que o corpo dele precisa para praticar aquele esporte, de proteínas, gorduras e os micronutrientes. Respeitando essas recomendações que tem na literatura bem clara, o desempenho vai ser melhorado. Talvez o fator principal numa dieta paleolítica seja o lado social, porque é um ambiente que, né, teoricamente, é bem diferente do ambiente que a gente vive hoje, no mundo obesogênico, um mundo de fast food, um mundo que tem muito industrializado. Então, socialmente, é um desafio para a pessoa que está praticando dieta paleo conviver. Algumas financeiramente, pessoas... né? Hã? Acaba sendo caro também, né, Magno? Você conseguir coisas naturais hoje em dia, carne, está cada vez mais caro, né? Sim, exatamente. Então, você tem, é o que eu falei, tem vantagens e desvantagens, né? E tem pessoas que vão se adaptar um pouco melhor, por quê? Porque tem uma disciplina, já tem um propósito para fazer isso, diferente de outras pessoas, e tem gente que está ali na onda porque é famoso, alguma pessoa fez, e a pessoa não tem nem propósito e quer fazer também porque achou que é bacana, sabe? Então, assim, essas diferenças que a gente encontra no mercado de pessoas querendo fazer essas estratégias vai determinar o sucesso para ter um resultado ou não. Basicamente falando isso. Mas a recomendação de carboidrato é a mesma para quem está fazendo dieta paleolítica ou para quem não está fazendo dieta paleolítica, ou seja, come de tudo. Uma dieta tradicional, digamos. Né? A recomendação do carboidrato, tá? Que é tipo
3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal, para quem treina até 1 hora de aeróbico por dia. Se treina 2 horas por dia, passa de 5 para 7, se treina 3 horas por dia, naquele dia, de 8 a 10 gramas por quilo de peso corporal. Então, essa recomendação do carboidrato, que já está bem consolidada aí em várias entidades, né, de pesquisa, até do American College, isso é válido para a paleolítica e também para uma dieta tradicional. E a proteína também vai no caminhão aí, tá? Pode passar, Lucas? E aí, quando a gente compara, né, o corredor e pega a pessoa que faz musculação, pode considerar o corredor, até uma pessoa que pratica ciclismo, natação, né, esporte em geral, você tem os mesmos benefícios. Tanto para a pessoa que treina para fins de ganhar massa muscular, melhorar a composição corporal, ou melhorar o rendimento. Então, isso a recomendação é a mesma, tanto para o de endurance quanto para quem treina musculação, adequando o carboidrato para aquele indivíduo que treina 1 hora de musculação e o outro que treina 2 horas de corrida ou 3 horas, por exemplo, e a quantidade de proteína também. São os pontos que geram maior dúvida, né? Porque a gordura pode ser igual para as duas classes aqui de esporte, tá? Pode passar, Lucas? Isso. Magno, muito legal a apresentação. O Marcelo está com o microfone desligado, acho que pode abrir para a gente fazer o nosso bate-papo, mas eu já queria colocar uma observação e uma pergunta. Quando a gente pega artigos científicos, especialmente que se relacionam a comportamento, ou já seguindo o preceito paleo, né, do que é o mundo normal, o mundo natural, até para facilitar a execução do estudo, a tendência é ele ser muito rígido, né? Vamos comparar o cara que faz paleo com o cara que tem uma dieta normal, ou jejum contra o outro que come de 3 em 3 horas, né? Enquanto que, se a gente for pegar os nossos antepassados, sejam eles fazendeiros, sejam eles caçadores-coletores, né? Vai ter uma época, vai ter a primavera e verão, em que você vai ter uma grande disponibilidade de alimento, energética, né? E você vai ter uma época de outono e inverno em que essa disponibilidade vai cair muito. No entanto, na hora de fazer o estudo, o que a gente faz? A gente engessa, né? A gente segura aqui. Então, dada essa observação, o que você acha? E se você tem experiência, imagina, eu fico imaginando o cara faz uma dieta low carb ou faz uma dieta de jejum intermitente, mas no dia da volta da Pampulha, no dia da maratona de São Paulo, da meia do Rio, carboidrato para dentro durante a corrida. Será que esse cara não vai estourar um espolete para frente, espoleta e arrebentar? O que você acha? Muito boa sua pergunta, mas isso aí é um erro de planejamento. Isso aí pode acontecer se a pessoa não tiver uma orientação, está fazendo por conta própria. Ela vai meio que fazer uma experiência com ela mesma. O ideal seria ela adotar uma estratégia de treino, uma estratégia dietética, com o objetivo de correr uma maratona, correr uma volta da Pampulha, né, a São Silvestre, algo assim. E ela testar as estratégias em outras provas que não têm tanta importância. Se o foco é a Pampulha, eu posso correr uma prova de 10 km, por exemplo, e aplicar uma estratégia. Então, tem que testar tudo antes, em vez de testar na prova principal. Porque, assim, o corpo, ele pode estar com dieta cetogênica e pode estar com low carb. E se no dia a pessoa comer um pouco mais de carboidrato, possivelmente não vai ter grandes problemas, porque o corpo está adaptado a quebrar o carboidrato para gerar energia. E isso também depende muito do tempo que a pessoa está fazendo, se é um estilo de vida cetogênica e no dia ela cismou de comer carboidrato. Isso pode ter um impacto um pouco maior, porque o metabolismo está rodando de uma certa forma que vai ser diferente. Mas se ela tem pouco tempo, e a literatura não é clara quanto a isso, se ela está fazendo uma estratégia cetogênica, low carb, e vai comer um pouco de carboidrato no dia, ela pode talvez sentir mais um desconforto estomacal, talvez intestinal, do que mais metabólico, alguma coisa assim, sabe? Talvez então é um efeito rebote, né? Você joga carboidrato em cima, sobe, cai a glicemia. Na literatura eu nunca vi nada sobre esse assunto, viu? Te confesso.
mas na prática clínica, tudo você vai fazer de novo no dia D, né, que é o dia da prova, você pode ter ali um desarranjo intestinal, de ter que ir no banheiro, sabe? Então, assim, um mal-estar, né, de querer vomitar porque não estava adaptada. Passa o treino em jejum, de 2 horas em jejum. Aí, no dia da prova, começa a comer carboidrato loucamente durante a prova. O corpo não está acostumado. Então, vai dar algum problema com ela a nível de glicose e tudo mais? Não. No sangue, conceito não. interessante, né, Magno? Igual você treina Mas atividade pode física, dar você um treina dieta, desarranjo né? de desconforto, Boa. viu? Marcelo? Muito bom. Então, ó, antes de finalizar, vocês que estão assistindo, não mudem no dia da prova, né? No dia que você vai fazer isso, não muda a sua estratégia de dieta. Para o Lucas, você, Lucas, como nós vamos correr junto, a nossa próxima prova provavelmente vai ser a Pampulha, faça assim a sua dieta que você está fazendo e um dia antes você mude a sua dieta, porque você vai quebrar e eu vou chegar primeiro que você, eu vou poder tirar onda, isso é muito importante, né? Eu vou te Não é enganar. só participar, sempre tem uma tiraçãozinha de onda aqui, outra ali, isso é muito importante para você. É estimulante. E compra um tênis novo também na noite anterior, tá, Lucas? Ah, isso aí. Boa comparação, Mário. Obrigado. E aí, eu gostaria também de agradecer vocês todos que tiveram oportunidade que vão ter oportunidade de assistir esse vídeo. Nós estamos, assim, em cima do tempo, né? Nós já estouramos o nosso tempo dos padrões dos nossos vídeos, mas gostaríamos de agradecer ao Magno por essa belíssima apresentação aí sobre esses estilos de dieta e principalmente no uso delas na performance. Lucas? Lembrando que nossos vídeos saem no nosso canal do YouTube, mas também saem na forma de áudio, um pequeno podcast, né? No Spotify. Quem está no Spotify, bom, esse bate-papo teve slides, né? Como vocês puderam perceber. Então, venham aqui para o canal do YouTube também, quando tiverem tempo, que a Magno apresentou muita coisa legal para a gente. Magno, brigadão. Valeu, gente. Agradeço a oportunidade. Pode contar comigo sempre, tá? Valeu, galera. Segue o canal aí. Pessoal. Abraço a todos. Valeu.